Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, missionária e jornalista voluntária da equipe de comunicação da APMT, aqui agora com você para mais um bate-papo sobre arte e missão. Nossa reflexão hoje é sobre etnodoxologia e para esse bate-papo está aqui comigo hoje o teólogo batista e músico etnodoxólogo, o Saulo Pinheiro. Saulo, bem-vindo! Olá, ouvintes do podcast Missionando, tudo bom, Tabata? Que prazer estar aqui com todos, poder colaborar com esse tema, essa palavra tão difícil de falar, etnodoxologia, mas com certeza ao longo dessa programação a gente vai aprender muita coisa. E você, ouvinte, ficou intrigado com o assunto? Nunca tinha ouvido falar sobre isso, não é mesmo? Fica aqui com a gente e saiba mais sobre etnodoxologia. O aspecto estético da nossa adoração é essencial para adorarmos a Deus como Ele deve ser adorado. Na criação, Deus viu, Deus contemplou com os seus olhos e Ele chegou à conclusão que era muito bom. Ainda lá no Éden, Eva foi seduzida pelos seus sentidos. A serpente a convenceu, mas a boca salivou, o fruto era agradável aos olhos. Nós fomos criados para identificar beleza, adorar através da nossa relação com ela, mas também adorar na beleza da santidade de Deus. Como diz o Salmo 96, não há apenas cognitivo ou volitivo, é estético. E ainda adorar com cânticos, hinos, pandeiro e dança, cítara, harpa, símbolos, outros instrumentos de cordas, arte. E ainda o próprio templo, com seus tecidos e suas cores, o ouro, a prata, as pedras preciosas. Para quê? Para ornamento, não porque era útil, mas porque era belo. E o que isso quer dizer para a gente? Que a forma, o lugar, o meio, tudo na adoração tem valor estético. E se pensarmos bem, como fala o John Piper, a missão existe porque não há adoração, nós temos que pensar sobre a missão e a arte com um olhar teológico. E é aí que entra a etnodoxologia. Só que, Saulo, essa palavra não é só difícil de pronunciar. Eu acho que quase ninguém aqui ouviu falar sobre isso. Então, explica para a gente o que é etnodoxologia. Falar sem cuspir essa palavra é meio difícil mesmo. Etnodoxologia é uma palavra grande, mas ela não é tão complicada assim não, né? Já de início a gente consegue perceber a palavra etno, né, que vem de cultura, povos, e doxo, ela é uma manifestação de adoração, você transfere glória a alguém, né? Você exalta a algo, alguma coisa ou alguém, né? E aqui nós estamos nos referindo a Deus, né? Então, etnodoxologia, a princípio, é o estudo teológico, antropológico e aplicação prática de como ajudar as comunidades, né, a cultura local, a tribo, enfim, qualquer cultura onde nós estamos inseridos, ajudá-los a usarem as suas artes locais para expressarem adoração a Deus. Então, essa é a palavra etnodoxologia. Tem, assim, se você quiser, né, acessar algum site, né, que fale um pouco sobre isso, tem o site Global Ethnodoxology Network, que é a rede global de etnodoxologia, a qual eu faço parte, sou membro, né, dessa rede global, e lá tem algumas informações muito boas, né, que você pode também sanar suas dúvidas, né, sobre isso.
Aqui na descrição do podcast você pode pegar esse link, tá ok, ouvinte? E olha só, tem sorteio esta semana. E a nossa pergunta, claro, né, com essa curiosidade toda sobre essa palavra difícil, não podia ser: para que serve a etnodoxologia? Uma resposta bem simples assim: incentivar expressões artísticas locais para a glória de Deus. Ok? Então, depois você olha no Instagram da APMT, @PMT_IPB, confere lá como participar do sorteio. Nós vamos sortear o livro Cristo e a Cultura, da nossa parceira editora Cultura Cristã. Então, fica ligado no sorteio e guarda aí a resposta. Saulo, em cada cultura, um povo, uma língua, uma riqueza de expressões artísticas, tudo para a glória de Deus. Na Arte e a Bíblia, o livro de Francis Schaeffer, ele fala: a arte é a materialização de uma mensagem, mas também é um meio. Isto é, o veículo para a propagação dessa mensagem. Essa mensagem pode ser sobre o mundo, sobre o artista, sobre o ser humano, sobre qualquer coisa, inclusive Deus. Em que a arte difere das outras formas de comunicação? Muito bacana ver essa frase do Francis Schaeffer, né? E ele utilizar aqui como a arte sendo um veículo, né, de comunicação, propagação de uma mensagem. Existem várias formas de se comunicar, né? E uma delas é as artes, né? Ela tem um diferencial de tantas outras formas de se comunicar. Por que eu falo isso? As artes, ela consegue atingir as emoções. As emoções, não é apenas lógico, né? Mas emoções. Por quê? Porque a arte é experiencial. Você observa um quadro, você vê as cores, as formas, né, os tons, tudo aquilo faz com que você tenha algum tipo de emoção, algum sentimento a partir da contemplação que você tem de uma obra de arte. A música, né? Por exemplo, em nossa cultura, nós temos algumas músicas de tons menores, né, com um compasso um pouco mais lento, que nos leva a sentir melancolia, tristeza, né, uma introspecção, mas também tem músicas com tons maiores, né, com compasso mais rápidos, que a gente sente ali uma euforia. Então, as artes, ela mexe com essa questão da emoção. E quando se trata sobre etnodoxologia ou etnoartes, né, ele trabalha com as artes como uma linguagem cultural. Da forma como a gente ouve as músicas aqui no Brasil, em outra cultura, a gente não vai compreender aquela arte. Né? Aquela música dos beduínos, né? Não vai atingir o nosso coração, porque nós fomos criados em um contexto em que as artes, elas nos dão uma sensação de conforto, de estarmos em casa, né? De ambiente de familiaridade. Se a gente vem em outra cultura e estivermos ouvindo alguma outra música, a gente não vai ter a mesma sensação, porque a gente não foi criado naquela cultura. Então, existe essa questão das artes ter uma linguagem cultural que ela vai expressar de forma diferente, quem faz parte daquela cultura vai entender. Né, vai entender. Então, ela tem esse potencial, esse poder de conduzir as pessoas a ter uma compreensão muito mais além do que uma compreensão lógica, de você ler um artigo e ter, né, uma compreensão, porque ela gera sensações, é experiencial. E só que assim, existe o lado positivo, né? Que as pessoas terem uma sensação boa, ou até mesmo algo que incomode, né? Mas um lado positivo, né? De incomodar, se você está fazendo alguma coisa errada e ouve aquela música que confronta, né? Por exemplo, né? Isso é bom. Mas também existe a utilização das artes para uma forma negativa, né? Que você utiliza ali algumas músicas para poder conduzir a pessoa ao erro, né? Então pode ser utilizado de uma forma correta ou também de uma forma incorreta. Ela pode ser poderosa de uma forma positiva, mas também ela pode ser muito perigosa. Saulo, a gente percebe hoje que existem várias expressões artísticas, né? A gente tem as mais conhecidas como música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, mas entrou aí no grupo História em Quadrinhos, né? Os HQ, os jogos eletrônicos e arte digital, que também a gente já vê
aí em várias culturas. E tudo isso é criado localmente, quer dizer, os materiais, as práticas, os produtos artísticos pertencem àquela cultura. Então, se a cultura tem isso, os próprios artistas locais têm a capacidade de adorar a Deus e contribuir para o reino de Deus ali naquele local. E você falando, né, do nosso olhar, de quem chega, a gente vê que seja um artista, ou seja um apaixonado por artes, por alguma área das artes, ou seja um missionário, uma missionária que chega e vai ter contato com a cultura, com a arte local, ele pode chegar com a ideia de levar a sua cultura, a sua expressão cultural, por exemplo, os seus hinos, né, Uhum. os seus instrumentos musicais, assumir que um material, que um instrumento, que um estilo de música é mais santo do que o outro, né, levando a ideia cultural para aquele povo, mas também ele pode chegar lá e criar uma ponte, que eu creio que não seja de todo negativo, né? Uhum. Você vai misturar ali, você vai criar uma coisa nova entre a sua Uhum. cultura e a cultura local, que pode ser também uma coisa bacana. Mas aí você pode chegar com aquele olhar de curioso, né? De querer conhecer a cultura. E talvez eu imagine que esse deve ser o nosso primeiro olhar, né? Conhecer Uhum. a cultura e saber como que funciona aquilo ali, naquele ambiente, dentro daquele povo, talvez dentro daquela até cultura específica, né? Uhum. Então, qual seria a visão que vocês adotam nessa rede de etnodoxologia global no Brasil? Qual que seria esse viés? E fala também para a gente um pouquinho do curso que vocês dão na Além. Ok. Interessante você falando aqui sobre essa questão do contato missionário, né, com o campo e tratando sobre artes, porque normalmente o que a gente tem é isso, é a importação, né. É interessante a música, estrangeira como porta de entrada para se comunicar com a comunidade, mas, ela vai ter um prazo de validade, né. A comunidade, ao ouvir uma música estrangeira, ela vai achar aquilo diferente, até interessante, né, mas a forma vamos supor aqui, vamos colocar aqui um exemplo, né. Se nós como missionários chegamos em uma cultura e a gente fala assim: "Não, a forma de adorar a Deus é essa". É do branco, né, é do brasileiro, né, só Deus só ouve a adoração do brasileiro, né, a nossa forma não vai talvez, como animista, né, poderia pensar, não sei, né, manipular Deus para que ele nos ajude, para que ele providencie. Ele vai só ouvir se a gente cantar as músicas de Fernandinho, de Aline Barros, né. Então, fica aquela coisa, né, Deus só aceita a adoração do branco, né, do estrangeiro, do brasileiro, do americano. Então, não, né, sabemos que não é dessa forma, né. Ela serve como ponte para outras culturas, ela pode até mesmo ajudar em uma nova identidade cristã em uma comunidade, por exemplo, né. Se você integrar ali, fazer uma nova identidade, artística, interessante essa proposta. Mas, o que nós queremos levar, né, o objetivo principal da etnodoxologia, o alvo, é que o reino de Deus se manifeste, certo? Que o reino de Deus se propague na comunidade, atinja a comunidade, transforme a comunidade. Nós queremos aquela oração do Pai Nosso, né? Seja santificado o teu nome, assim na terra como nos céus, né? Assim como acontece nos céus, queremos que teu reino desça. Queremos ver a transformação do reino de Deus na comunidade. Esse é o nosso alvo principal e as artes devem ser um veículo para que isso aconteça. Então, a gente não quer o reino brasileiro ali, nós queremos o reino de Deus, né? Esse é o alvo principal. E a rede global de etnodoxologia tem, tá vendo? Até eu dei uma travada aqui. Tá vendo como é difícil, Eu, gente? eu, eu sou professor nessa área, mas mesmo assim eu me vejo embolando falando, né? Ah, a proposta vai ser essa, né? Conduzir a comunidade local para que utilizem suas artes locais,
a fim de que atinjam os alvos do reino, certo? E eu vou dar aqui, Tabata, um resumo, né, de como esse curso funciona, porque são 7 passos dessa criação conjunta de artes locais. Quando eu falo criação, está relacionada a artes, né? Criar uma nova arte, não é imitar uma arte, não é pegar uma estrutura musical ali, né? E só encaixar a letra, não é isso. É criar mesmo, né? Criar uma arte ali daquele gênero, e não é criar, o missionário criar, é o missionário ser um facilitador. Por isso que é interessante destacar aqui que o missionário não precisa ser artista para fazer isso. Ele vai ser um facilitador, né? Auxiliar a comunidade, a igreja local, a eles criarem, né, a arte apropriada, né, da sua própria cultura. E aí, nessa criação conjunta de artes locais, temos esses 7 passos, né? Que o primeiro é você conhecer a comunidade e suas artes, de uma forma bem superficial, né? Bem geral mesmo, né? Conhecer a comunidade e suas artes. E logo mais, afunilando mais um pouco, vamos percebendo a realidade, e a gente percebe assim, essa comunidade sofre por questões de, sei lá, né, bebedeira ou, né, desunião da igreja, sei lá, a gente vai vendo alguns problemas na comunidade que a gente quer que o reino de Deus modifique, né? O reino de Deus atinge, então a gente vai escolher alvos do reino para aquela comunidade. Quando a gente conhece as artes, conhece os alvos do reino, a gente conecta, né? Conecta os alvos do reino com o gênero que a pessoa da comunidade, né, a igreja vai acolher aquele gênero, vai escolher aquele gênero. Depois que conecta, começa a analisar o gênero, como ele se manifesta, né, a organização dos participantes, os instrumentos, vai afunilando, entendendo o gênero ali selecionado. E depois desperta a criatividade, que é o 5º passo, né? A pessoa vai criar ali naquele momento uma nova composição. O 6º passo vai aperfeiçoar, olhando os resultados, né, da performance, qual foi a sensação que as pessoas tiveram ao ouvir a arte que a gente criou, ter esse respaldo e aperfeiçoar. E o 7º é celebrar e integrar para continuidade, né, que não seja algo tipo assim, fizemos, pronto, acabou. Não, celebramos, né, integramos na comunidade, e agora a gente volta a fazer. E você tem algum caso que você possa compartilhar com a gente de algum missionário, não exatamente no uso da escritura, mas talvez no uso de uma expressão artística mesmo, que adotou Sim. a etnodoxologia, e qual foi o resultado prático dessa aplicação? Olha, existe muitas, né, muitos casos de pessoas que aplicaram a etnodoxologia e trouxe resultado para a igreja. Naquele livro Perspectivas, eu acho que você conhece, né, Sim. Movimento Cristão Mundial, Perspectivas, naquele curso que, Hum. né, no livro tem, né, eu acho que é no capítulo 108 e 80, eles mostram, né, como foi aplicado. Tem uma história do povo Canela, né, que o missionário Tom Avery foi lá, né, ele trabalha com a etnodoxologia, ele foi lá ajudar os missionários, né, a aplicarem a etnodoxologia no povo Canela, e houve os resultados, né, da igreja, não somente apreciar as palavras de Deus sendo comunicada por meio das escrituras, mas também de expressar adoração a Deus. Olha que interessante, adoração é retorno, né? Se você tem a revelação da palavra de Deus, Deus revelando sua palavra a nós, como é que a gente retorna, né? É claro que a gente espera frutos no sentido de caráter, de justiça, retidão, mas nós somos seres humanos. E adoradores, né, por natureza, a gente Adoradores. sempre adora alguma coisa. Exatamente, a gente está adorando alguma coisa. Se não é Deus, é tudo.
ou a si mesmo, né? Então, a forma como nós expressamos a adoração a Deus é um retorno à revelação de Deus. E ele, né, auxiliou essa comunidade, foi muito interessante a reação, as lágrimas, né? Eles contam que foi como colocar gasolina na fogueira, né? Porque ali, quando eles ouviram aquela música, né, que Tom Everett ajudou a eles a comporem, a comunidade, né, amou, pipocou, né? E eles amaram aquilo e criaram mais expressões de adoração a Deus. Quero deixar em destaque que não acaba por aqui, né? Ah, compus, ajudei a comunidade a compor, pronto, acabou por aqui, posso ir embora. Não, o discipulado é o nosso alvo, né? Deixa claro isso, gente. Não, a arte é um mecanismo para edificação da igreja, né? Para expansão do reino, né? Mas a importância está ali no discipulado, né? E tem uma história que o Brian Fragg, que é um dos, né? Foi um dos meus professores. Ele fundou, juntamente com outros colaboradores, né, a Artes para o Reino, e ele trabalhou entre o povo mono, no Congo, na República Central Africana, não, República Dominicana do Congo, é isso mesmo? República Democrática do Congo. Democrática, isso, República Democrática do Congo. E lá, entre o povo mono, ele chegou na igreja, em um lugar onde já existia uma igreja plantada, né? Já existia lá. E aí, qual foi o objetivo dele? Ajudar a igreja a utilizar as suas artes locais. Foi uma confusão no momento. Por quê? Porque os líderes da igreja disseram que os missionários que passaram por ali disseram para queimar os instrumentos, jogar fora, porque era tudo do diabo. Tudo do diabo. E aí tinham que aprender as músicas, né, estrangeiras, né? E ali é assim que Deus aceita, né, a adoração. Você vê o legalismo aqui, né, cegando, né? E aí ele tentou aplicar, ajudar, né, a igreja, né, a chegar num consenso, né, e aceitarem essa proposta, e aceitaram, né, pesquisaram ali os vários gêneros que existem na comunidade. E aqui, gente, quando eu falo gênero, é mais complexo, né, não está relacionado à música, ou dança, ou teatro, não é essas categorias. Várias outras categorias que existem na comunidade, né, são diversos gêneros. E aí o Brian Fragg, né, juntamente com a igreja, chegaram à conclusão que deveria usar o kundi, que é um instrumento que uma pessoa toca para cantar músicas que tem um conteúdo de provérbios, de ensinamento para a vida. Então, falaram, não, bacana, esse instrumento não tem nenhuma conotação com deuses, com imoralidade e sacrifícios, né? Então, dá para ser utilizado o kundi. Então, ele chama um grupo da igreja para aprender a como fazer um kundi, que é um instrumento, como afinar, como compor, como cantar, enfim, né? Uma pessoa que sabia tocar, que era bom nisso, mas não era cristão, né? Não era cristão, mas ele ajudou, ele deu aula, né, para esse grupo de homens cristãos, e ele ensinou. E aí, quando eles aprenderam, eles decidiram fazer um coral, né, chamado Coral Aiô, né, o Coral do Amor. E é totalmente diferente, né? Parece que uma identidade cristã surgiu aí, né? Uma característica cristã aqui de fazer em vez de ser solo, né? Eles decidiram tocar juntos e cantaram dentro da igreja sobre a criação, né? A família, que Deus criou o homem e a mulher, enfim, né? Cantaram dentro da igreja. Brian Fragg descreve que a reação da igreja foi silêncio. E ele ficou com tanto ficou com tanto medo. Deu errado. Deu ruim. Porque, na verdade, a igreja é muito animada. Dava glória a Deus, pulava, sabe? Mas quando começaram a cantar o kundi, as pessoas ficaram caladas. Todo mundo atento, mas calado. E deu uma tremedeira. Ele saiu de lá, ficou nervoso, né? Pensando, nossa, as pessoas devem ter assimilado com algum deus, né? Com alguma entidade. E ficou naquela preocupação, né? E aí ele perguntou para um dos membros, né? Quando você ouviu a gente tocando, o que você percebeu de tudo isso? Ele falou assim, olha... não, ele perguntou, né? Por que vocês ficaram calados? Aí ele falou assim, o que nós podemos fazer? Cortou os nossos corações. Gente, quando ele ouviu aquilo, cortou os nossos corações, ele ficou tão entusiasmado, porque foi uma expressão nova,
né? Embora muitas pessoas estavam ali entusiasmadas com as músicas, né? Cantando, quando cantou Kundi foi totalmente diferente, totalmente diferente. E viu que a mensagem cortou, a palavra de Deus entrou, penetrou nos corações, né? Então você vê a arte bem, quando você utiliza bem a arte local, você sabe qual é a apropriada para isso e aplica, os resultados vão aparecer. Olha, Tabata, tem tantos. Tem dança indiana, que é uma linguagem corporal, né? Dança indiana é como se fosse Libras, né? Tem as rena, enfim, tem pinturas, né? Tem músicas, tem danças, tem vários outros gêneros artísticos que foram utilizados, né, em outras culturas que teve, sim, a sua eficiência, né? O povo camaronês, por exemplo, utilizou, por exemplo, na tradução da Bíblia, o Provérbios, eles estruturaram de uma forma poética no tipo camaronês, né? Olha que interessante, né? Fizeram a tradução da Bíblia, né? Isso eu vejo a etnodoxologia trabalhando junto com a tradução, né? Eles aplicaram ali na tradução de uma forma contextualizada, né? E que trouxe sim os seus efeitos na comunidade, né? Enfim, a gente pode ouvir diversos outros testemunhos que aí daria pano para manga aqui, né? Daria vários podcasts aqui, gente. Vários. Gente, esse assunto é muito bacana, é muito gostoso. Quem sabe a gente tem no futuro um outro bate-papo, né, sobre isso, com o Saulo, com outros convidados. Mas, gente, lembrando a frase, a missão existe porque não existe adoração. Os povos estão em muitos lugares, línguas e nações, em um relacionamento idólatra de adoração, seja adorando aquilo que não é Deus, ou seja, adorando a Deus de um jeito que Deus não ordenou. Mas Deus nos capacitou a igreja com uma plenitude de dons e talentos, todos eles para adorar o único Deus, adorar em espírito e verdade, adorar de todo o coração, alma, mente e força. Então, as expressões artísticas são parte da missão. E eu digo ainda, mais artistas cristãos precisam atender ao chamado missionário e ir para o campo servir ao Senhor, Amém. Pregar esse Deus maravilhoso, ensinar essa vida nova, proclamar a redenção através das tradições artísticas locais de cada povo. Então fica aí o desafio para você, ouvinte do podcast Missionando, e se você sabe de alguém que pode atender esse chamado, envie esse podcast para ele. Saulo, muito obrigada pela sua participação. Eu me apaixonei por esse tema assim que eu entrei em contato com ele. Achei a proposta linda, uma proposta bíblica. Muito obrigada pela sua presença. Para mim é um privilégio muito grande poder compartilhar. Espero mesmo que divulguem, né? Porque é novo, né? Muito novo tudo isso, né? Essas ferramentas, mas que é para a glória de Deus. O alvo é o reino, é a glória de Deus, né? Então estejamos aí, né? Missionários, artistas e não artistas, né? Estamos à disposição. CLM tem o curso Etnodoxologia, Etnoartes, né? Etnodoxologia, Artes para o Reino. Se você deseja entrar em contato, vai lá no site, né? Lá no site da missão, e você vai encontrar lá a informação necessária para se inscrever, né? Por o próximo ano já, né? Então corra aí, viu? Vai ser um prazer poder recebê-lo e fazer esse curso, né? Estamos à disposição. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos os ouvintes e também a você, Tabata. Muito obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço. Querido ouvinte, quer saber mais sobre etnodoxologia? Procura a Rede Global de Etnodoxologia. Esse site está em inglês, mas tem o site em português, Etnodoxologia. Procura lá, se inscreva aí no curso Artes para o Reino da Missão Além, wycliffe.org.br, dá uma olhadinha. E essa semana tem sorteio para os melhores ouvintes do mundo, que são vocês, claro, queridos ouvintes do Missionando. E a pergunta é: para que serve a etnodoxologia? O que é isso? Resposta simples:
para incentivar expressões artísticas locais para a glória de Deus. Pegou a resposta? Então entra no Instagram, @apmt_IPB e segue as regras do post. Você vai concorrer ao livro O Cristão e a Cultura, de Michael Scott Horton, um presente da nossa amiga e parceira editora Cultura Cristã, a editora da Igreja Presbiteriana. Muito obrigada aí aos nossos amigos e colegas vizinhos da editora Cultura Cristã. Curtiu? Então compartilha esse podcast e participe do nosso sorteio. Eu sou Tabata Mori, aqui agora com vocês, lembrando, toda semana tem podcast novo no canal da PMT. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.